Desde o início dos meus mandatos na Câmara do Porto, a coesão social foi o vetor principal da atuação. E a coesão social tem duas vertentes, uma vertente material, que se consubstancia em obras, nas escolas, nos bairros, e uma vertente mais de caráter imaterial. A Porto Social tem um papel decisivo nessa componente, não tão diretamente ligada ao investimento material, e portanto tem um conjunto de programas que ajuda à integração social, enfim, ajuda ao combate à solidão, ajuda a muitos aspectos, hoje, muitos problemas hoje da sociedade moderna, se assim se pode chamar, que temos naturalmente de combater. E, portanto, o esforço que a Porto Social faz vai nesse sentido e tem tido um êxito muito razoável, situando-se, aliás, embora seja para o Porto todo, situando-se na zona, do ponto de vista social, mais desprotegida do Porto, que é a parte interior da cidade, onde naturalmente aí ainda há mais trabalho a fazer do que noutros pontos da cidade, mas olhamos para a cidade globalmente. Os cerca de 40 projetos promovidos pela Fundação Porto Social encontram-se organizados em 6 vetores de intervenção que estão agrupados por iniciativas e programas que estão orientados com objetivos comuns. São eles a intervenção setorial, a intervenção territorial, a rede social, o Porto Cidade de Ciência, a promoção da cidadania e o empreendedorismo e a inovação social. Para operacionalizar todas estas atividades, a Fundação conta com 24 colaboradores que, de uma forma empenhada e muito dedicada, todos os dias contribuem para o cumprimento da missão da Fundação. Maria José e Mafalda são duas participantes do programa Aconchego. Mafalda é jovem universitária e Maria José, a sénior, que participa no programa desde o princípio e que já recebeu outros 3 estudantes em sua casa. Gosto de pessoas, de maneira que tento ser agradável com elas. É muito bom. A Dona Maria José tem uma cultura excelente e aprendo-me bastante com ela. Fazem-me muita companhia, tiram-me esta solidão que eu tenho e esta convivência com a juventude é muito bom. Isto é uma obrigação das pessoas, as empresas são as pessoas e por isso aqueles que podem fazer qualquer coisa pela melhoria das condições têm que o fazer. E obviamente que a Motengil tem essa obrigação através da Fundação. Já vai estar caindo tudo abaixo. Mas se o não fazia obras, que não fazia, isto é para ir abaixo, isto é para ir abaixo mais tarde, não é? E antes que não fazia, e eu também disse, eu também não faço, que eu não posso. O quarto de banho, tenho aqui o quarto, que eu faço o quarto do meu filho, faço o meu. Tenho melhor, tenho esta salinha, tenho criadas bem cá. Isto é possível, fundamentalmente, graças, na prática, a uma empresa que está
para lá daquilo que é a sua atividade normal na economia portuguesa, consciente de que todos temos alguma responsabilidade social, de passar ao terreno essa responsabilidade social, que já vai havendo muitos empresários que vão sentindo, e aqui está um exemplo muito concreto de como esta colaboração entre uma entidade pública e uma entidade privada melhora de uma forma abismal a vida de uma pequena família. É um projeto que tem claramente uma componente social, mas também tem uma vertente pedagógica, através da qual se pretende que, em conjunto, caminhem para o sentido da inclusão social. A música surge como um meio para combater a exclusão social e para reduzir o abandono escolar e, de alguma forma, para estimular o trabalho de grupo e a disciplina. Estar na música faz-me feliz. Esta Orquestra Juvenil Abonjoia nasceu de um outro projeto, que é o projeto Música para Todos. E depois surgiu a ideia de criar uma orquestra em que pudéssemos incluir as crianças do projeto Música para Todos e outras crianças das escolas da cidade. A rede social foi criada por resolução do Conselho de Ministros em 1997. A sua criação surge com um objetivo, que é o combate à pobreza e à exclusão social. Basicamente, o que se pretende com esta rede social é criar aqui um fórum de reflexão, um fórum de debate, mas, acima de tudo, um fórum de articulação e de articulação de esforços estes que resultam da integração das comunidades e das instituições e de entidades públicas e privadas, bem como também da adesão das autarquias. Concretamente, mais ainda, o objetivo da rede social é conseguir-se que, acima de tudo, se tenha ali um momento de consciencialização coletiva daqueles que são os problemas sociais existentes na cidade e se procure, de uma forma, digamos que articulada, um conjunto de soluções. O nosso objetivo foi potenciar aquilo que é a transversalidade deste pelouro e, neste contexto, permitir que população sénior, que se encontra em centros de dia e em lares, possam, de modo articulado, desfrutar de um conjunto de equipamentos municipais, havendo lugar aqui a uma troca de experiências e que possam estes idosos partilhar aquilo que são os seus conhecimentos, as suas experiências, aquilo que nós, efetivamente, consideramos que só por este ato de transversalidade
transmissão direta por parte dos próprios, pode efetivamente ficar identificado e sinalizado. E são coisas muito antigas, de maneira que foi maravilhoso, está a ser maravilhoso. Definiram-se 4 rotas, cada uma destas rotas envolve 3 visitas, visitas estas que envolvem espaços da cidade, museus da cidade, exatamente com este propósito de conseguir envolver esta população-alvo, que é identificada pela Câmara Municipal do Porto. Estas instituições são identificadas e são, digamos, no fundo, é feito o apelo para que elas possam participar e conseguir conhecer aqui um conjunto de história que existe em torno da nossa cidade e a possam viver. Pretende-se aqui fazer uma mostra não apenas de produtos, como também de culturas diferentes. E este ano temos aqui uma cultura que é a cultura do traje, produtos diferentes, mostra de vinhos e, portanto, chamar aqui um conjunto de cidadãos desta zona e fora desta zona, de toda a cidade e fora dela, para que possam conviver aqui com diferentes culturas e beneficiar das mesmas. O voluntariado é sempre importante, mas, como digo, é particularmente importante no quadro atual. A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que nos empurra, infelizmente, atualmente, empurra-nos mais para a componente egoísta do que para a componente altruísta. Na linguagem que eu mais uso na instituição que sirvo, é uma realidade profética, isto é, um presente carregado de futuro e de verdadeiro futuro. O Porto Cidade de Ciência é um programa de promoção do Porto enquanto cidade de ciência e é um programa também de divulgação da ciência que se faz no Porto, que é de excelência. Este programa, de um lado, sensibiliza a sociedade para a bondade das ciências e, nesta matéria, tem variedíssimos programas. A Semana da Ciência, os roteiros da ciência, os novos triângulos. Uma outra ação interessantíssima, e suponho que única no país, é oferecer aos cientistas que nos procuram residências que os albergam. De facto, o desenvolvimento começou a acontecer na cidade do Porto, de forma absolutamente evidente, e o estrangeiro começou a olhar para o Porto com outros olhos, não só a olhar para o vinho, para o desporto, para o turismo, mas a olhar para os seus centros de excelência. Como disse, IPATIMUP, IBMC, Centro de Genética, faculdades as mais variadas, etc. Em
resultado daquelas que foram as necessidades identificadas pelo diagnóstico social, a Câmara Municipal do Porto, ao desenvolver e ao elaborar o Plano de Desenvolvimento Social para os anos 2011 e 2012, no âmbito do Conselho Local da Ação Social do Porto, promove o município do Porto a criação do Centro de Inovação Social. Concretamente, o grande objetivo do Centro de Inovação Social é criar e, acima de tudo, valorizar e promover aquilo que é a inovação social dentro da cidade, conseguir, acima de tudo, sensibilizar a sociedade para a importância desta mesma inovação social e, acima de tudo, o que se pretende é que no Centro Social sejam identificados projetos, ideias novas que se constituam como um contributo para o desenvolvimento social da nossa cidade. O município do Porto, através da Fundação Porto Social, quis ir mais longe. Criou uma pós-graduação em Inovação e Empreendedorismo Social, onde, no fundo, o que se pretende é, de uma maneira científica e tecnicamente aprofundada, ajudar a formar quadros altamente especializados no âmbito da inovação e do empreendedorismo social. O projeto ES+, é um projeto promovido pela Fundação em parceria com o Instituto de Empreendedorismo Social, a Universidade do Porto e a UDIPS, que visa a sinalização de projetos no Concelho do Porto de elevado potencial de transformação social e ambiental. Neste projeto foram identificados 29 iniciativas que estão neste momento numa fase de capacitação. Este projeto é extremamente importante porque, por um lado, permite conhecer a realidade da cidade do Porto no que diz respeito à área do empreendedorismo e da inovação social e, por outro, porque permite a criação de uma rede de partilha de conhecimento e boas práticas que pretende criar sinergias que podem vir a potenciar o desenvolvimento destes mesmos projetos. Incluir é a palavra de ordem do projeto que nasce no âmbito da Rede Mundial das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, com o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida dos idosos e crianças, aumentando assim a proximidade social e por isso mesmo designado Projeto Incluir, que conta com a colaboração de 27 instituições na avaliação de 900 pessoas. Incluir um projeto no fundo, de rastreio e de reabilitação auditiva de populações carenciadas. No fim da linha, pretende conjugar estes 3 eixos nevrálgicos. Em primeiro lugar, um novo figurino de Estado Social, no qual o Estado, neste caso o Estado autárquico, assume uma responsabilidade no sentido de gerar um networking, gerar uma rede, criar sinergias, procurar parceiros. Por outro lado, parceria com uma grande empresa multinacional que canaliza parte do seu know-how e dos seus recursos para atividades de índole e de natureza social e, por outro lado, a criatividade e a inovação, que são a marca genética da inovação e do empreendedorismo social.